O sexto Chofete. Olá. O Chofete que conduziu Bnei Israel após a morte de Abimelech foi Tolá. Não sabemos muito sobre ele, só que ele era da Shevet de Issacar, uma Shevet sábia, cujos membros eram Talmidei Chachamim. Bnei Israel se beneficiaram de seu sábio julgamento. Ele cuidou para que as leis da Torá fossem cumpridas e todos fossem tratados com justiça. Ele foi chofete por 23 anos. O sétimo chofete, Yair. Após a morte de Tolá, Yair, da Shevet Menash, foi apontado como chofete. O Passuco também não nos diz muito sobre ele. Ele era rico e abençoado com uma família numerosa, 30 filhos, de muitas esposas. Cada filho podia se dar ao luxo de montar em um burro elegante e possuir sua própria aldeia. Enquanto Yair viveu, Bnei Israel não serviram a ídolos. Yair também os protegeu de todos os ataques inimigos. O que aconteceu após a morte de Yair? A essa altura você já sabe a triste continuação. Após a morte de Yair, Bnei Israel foram atraídos para servir aos deuses das nações ao seu redor. Naquela época, eles adoravam 7 deuses diferentes: o deus Baal, o deus Ashtaroth, o deus Aram, o deus Sidon, o deus Moav, o deus Amon e o deus dos Filisteus. Até agora, Bnei Israel serviram a Hashem junto com os deuses. Agora eles pioraram. Eles desistiram de servir a Hashem por completo. Eles adoravam apenas os deuses. Não que eles realmente acreditassem nesses deuses, mas seu Yetzer Hará dizia-lhes para agir como os não-judeus. Era muito mais fácil ouvir a deuses do que os mandamentos da Torá. Os deuses permitiam que uma pessoa se casasse com quem quisesse, até para parentes próximos. Eles também permitiam que ela comesse o que gostasse. Os primeiros a começarem a servir a ídolos foram as 2,5 tribos que viviam ao lado leste do Jordão. Elas estavam longe do resto de Bnei Israel, cercada por nações não judias. Então, elas imitaram seus caminhos. Como punição, Hashem enviou 2 das nações cujos deuses eles serviam, os Filisteus e os Amonim, para lutar contra as 2,5 tribos. Nos 18 anos seguintes, os judeus que viviam no lado leste do Jordão sofreram com seus ataques. Enquanto isso, até os judeus que moravam em Eretz Israel começaram a servir a ídolos. Hashem, portanto, permitiu que Amon entrasse em Eretz Israel. Os Amonim reuniram seu exército para a batalha. Eles queriam conquistar toda a Eretz Israel. Isso seria insuportável. De repente, Bnei Israel se lembraram. Quem poderia ajudá-los? Eles clamaram a Hashem. Certamente ele os resgataria desse problema como sempre havia feito antes. Uma parábola. A rainha rebelde. O rei estava triste. Sua esposa, a rainha, o ignorava completamente. Ela nunca falou com ele, nunca olhou para ele. Ela estava ocupada com outros assuntos que pareciam mais importantes para ela. O que o rei poderia fazer para que ela prestasse atenção nele? Ele teve ideia. A próxima vez que a rainha foi passear, ela foi atacada por uma gangue de homens selvagens. Ela não fazia ideia de que, na verdade, o rei havia contratado esses homens para assustá-la. De fato, a rainha estava assustada. A vida dela estava em perigo. A rainha chorou em voz alta: Meu senhor, o rei, me ajude. A chave da parábola. Esse é uma chave fácil. O rei é Hashem e a rainha é a nação judaica. Quando Hashem viu que Bnei Israel ignorava, ele enviou seus vizinhos não-judeus para oprimi-los. Quando Bnei Israel foram atacados pelos Amonim, eles clamaram a Hashem para salvá-los. Eles admitiram: fizemos mal ao deixar Hashem servir aos deuses. No entanto, enquanto eles se aproximavam de Hashem, eles continuavam servindo a ídolos. A parte principal da Teshuvá estava faltando. Eles eram parecidos com alguém que, durante o Vidui, confissão dos pecados, em Yom Kippur, diz: Hashem, eu falei Lashon Hará, por favor me perdoe. Ao mesmo tempo, ele fala Lashon Hará com aqueles que estão ao seu lado na sinagoga. Hashem respondeu aos Bnei Israel: Veja quantas vezes eu já os salvei. A cada vez vocês deveriam ter ficado mais agradecidos. Em vez disso, vocês voltaram aos ídolos de novo e de novo. Agora vão e clamem aos deuses a quem vocês servem. Deixe-os ajudá-los com seus problemas.
Bnei Israel imploraram a Hashem: Por favor, nos salve. Estamos prontos para sofrer qualquer castigo por sua mão, seja de fome ou doença. Não podemos suportar a opressão de nossos inimigos. Bnei Israel perceberam que eles deveriam fazer techuvá séria, para Hashem ter misericórdia. Então eles desistiram de todo culto a ídolos. Era isso que Hashem estava esperando. Hashem sofria junto com Bnei Israel o tempo todo em que foram oprimidos. Ele era como um pai que sente dor o tempo todo que seu filho está com problemas. Agora ele estava feliz que eles fizeram techuvá e ele poderia ajudá-los. O exército de Amon se reuniu na terra de Menache, pronto para atacar Bnei Israel. Os Amonim pensavam que Bnei Israel ficariam tão assustados que se renderam sem lutar. Mas Bnei Israel não fez nada disso. Eles reuniram seu exército para a guerra também, em um lugar chamado Mitzpe. Quando os Amonim viram isso, eles decidiram adiar o ataque. Eles esperariam por um momento melhor. Os Amonim retornaram à sua terra, mas Bnei Israel sabiam que o perigo ainda não havia terminado. Os Amonim retornariam a menos que o exército judeu marchasse para a terra de Amon e derrotasse seus inimigos. Esse era um empreendimento muito perigoso. Qual general teria coragem de atacar Amon? O oitavo chofete, Iftar. Iftar era o filho mais velho de um homem da Shevet Menache, chamado Gilead. Gilead também era o nome do distrito em que ele morava. Estava localizado a leste do Rio Jordão. A mãe de Iftar não era respeitada na comunidade. De acordo com algumas explicações, ela veio de uma Shevet diferente de seu marido. Homens e mulheres de diferentes tribos eram autorizados a se casar. Mas se uma mulher herdasse a propriedade de seu pai, ela geralmente procurava um marido de sua própria Shevet, tribo. Se ela se casasse com alguém de uma Shevet diferente, sua propriedade pertenceria mais tarde ao seu marido e filhos, e dessa maneira seu lote de terra passaria para outra Shevet. Uma mulher com propriedade era, portanto, geralmente cuidadosa para não fazer isso. Mas a mãe de Iftar, que não era da Shevet Menache, insistiu em se casar com Gilead. Ela e o filho não eram, portanto, muito apreciados. Segundo outras explicações, a mãe de Iftar era uma mulher pecadora. Os irmãos mais novos de Iftar não gostavam da ideia de que seu desprezado irmão mais velho morasse na terra do pai. Não apenas isso, ele também era encarregado de gerenciá-la. Eles brigavam e discutiam com ele, até sua vida tornar-se infeliz. Ele fugiu. É claro que eles agiram errado. Os Equinim, os anciões e juízes da cidade não defenderam Iftar, nem o protegeram de seus irmãos. Isso também estava errado da parte deles. Iftar decidiu fugir de Eretz Israel. Dessa forma, ele nunca se encontraria com seus irmãos e brigaria com eles. Se ele ficasse em Eretz Israel, ele teria que visitar o Mishkan 3 vezes por ano, a cada Pessah, Shavuot e Sukkot. Ele teria que levar o seu Maaser Sheni, uma parte da colheita, para Jerusalém e comê-lo lá. Era muito provável que ele se deparasse com alguns de seus irmãos em Jerusalém. Fora de Eretz Israel, ele não teria nenhuma dessas mitzvot. Assim não haveria perigo de ele esbarrar acidentalmente com sua família. Era perigoso viver fora de Eretz Israel cercado por inimigos. Mas Iftar era corajoso e ousado. Ele reuniu outros judeus que também eram ousados e aventureiros. Como Iftar, eles não estudaram muito a Torá. Juntos, esse grupo continuou atacando os inimigos de Bnei Israel. Dessa maneira, eles ajudavam Bnei Israel. Iftar e seus homens geralmente venciam essas lutas e viviam dos espólios que levavam do inimigo. Iftar tornou-se famoso como um herói. Por isso, quando Bnei Israel estavam procurando a pessoa certa para combater Amon, eles pensavam em Iftar. Ele não era um Talmid Raham, mas eles sabiam que ele era uma pessoa digna e temente a Deus. Mas por que poderia convencer Iftar a esquecer sua antiga briga de família e voltar a... Mas quem poderia convencer Iftar a esquecer sua antiga briga de família e voltar a Eretz Israel? Um grupo de Zedequim de Gilead viajou para o local onde Iftar morava. Eles eram parentes de Iftar. Eles disseram a Iftar: Sabemos que você é uma pessoa especial. Mesmo sofrendo com seus irmãos, você não revidou e preferiu sair. Hashem certamente estará do seu lado porque você é uma pessoa humilde.
Decidimos, portanto, designá-lo como nosso general. Queremos que você lute contra Amon. Iftar entendeu que os Edequim só vieram a ele porque não tinham escolha. Não conseguiam encontrar mais ninguém para liderar a batalha. Ele, portanto, respondeu: Eu sei que vocês realmente não se importam comigo. Por que vocês não me ajudaram quando meus irmãos me expulsaram da casa de meu pai? É certo que agora, quando vocês estão com problemas, de repente vêm a mim. Onde vocês estavam até agora? Nossos sábios nos contam. Tefilar, oração no momento oportuno. Da repreensão de Iftar aos Edequim, aprendemos uma lição importante. Às vezes também agimos de maneira semelhante aos Equenim de Gileade. Quando as coisas estão bem, quando estamos fortes e saudáveis, temos comida suficiente e vivemos em paz. Não levamos nossos tefilotes tão a sério. Estamos ocupados com muitos outros assuntos menos importantes e deixamos de recorrer a Hashem com todo o coração. Nós achamos que não precisamos tanto dele. Então, às vezes, Ras Shalom, as coisas mudam. Há uma guerra, ou uma família perde seu parnassá, sustento, ou alguém fica doente. De repente, começamos a implorar para Hashem a sério e de todo o coração. Por favor, ajude-nos. Hashem pode responder: Por que você se lembra de mim somente agora quando está com problemas? Aonde estavam seus pensamentos quando as coisas estavam bem? Portanto, nossos Rahamim nos aconselham a dedicar muito tempo às nossas tefilot e a nos concentrarmos mesmo quando estamos felizes e temos o que precisamos. Devemos agradecer a Hashem por todas as coisas boas que Ele está constantemente nos dando. E devemos pedir a Ele: Por favor, Hashem, continue a nos manter bem, a nos dar parnassá e mantenha a paz. Se Hashem vê que pensamos nele a cada momento, Ele estará sempre satisfeito conosco. Os Equenim de Gileade respondem a Iftar: O que você disse é verdade, mas nós lamentamos nossas ações passadas e queremos mostrar que mudamos. É por isso que nós, os Equenim de Gileade, viemos aqui pessoalmente. Não enviamos apenas um mensageiro para falar com você. Queremos fazer-lhe outra oferta ainda. Depois da guerra, nós o nomearemos líder de todo o povo de Gileade. Iftar respondeu: Vocês não estão me oferecendo nenhuma honra especial. Se eu perder a guerra, vocês não me aceitarão como seu líder. Se, se eu vencer, automaticamente mereço me tornar o líder de todo o Bnei Israel. Se vocês realmente desejam me honrar, então concordem agora em me nomear líder de todos os Bnei Israel. Nós concordamos, responderam os Equenim de Gileade. Iftar então retornou à terra de Menash com os Edequim. Todos os Bnei Israel aceitaram Iftar como seu chofete, como seu juiz. Ele não era nem Talmid Raham, nem o tzadik exemplar. Mas como essa geração era pouco versada na Torá e nas mitzvot, ela não merecia ter um líder de nível maior. Primeiro Iftar viajou para Mitzpeh. Mitzpeh era um lugar da Shevet Benjamim, onde Bnei Israel costumava se reunir. Havia um Mizbeah lá que foi montado como local para oração. Iftar rezou a Hashem por sucesso. Ele pediu a Hashem que tivesse piedade de Bnei Israel e os perdoasse, assim como ele, Iftar, os havia perdoado por expulsá-lo. Iftar envia mensageiros ao rei de Amon. Iftar era um chofete sábio. Ele não correu para a guerra. Ele primeiro enviou mensageiros ao rei de Amon para ver se eles poderiam chegar a um acordo. Talvez uma batalha pudesse ser evitada. Ele insistiu aos mensageiros a perguntar ao rei de Amon: Por que você veio lutar contra nós? Nós nunca fizemos nada de errado para você. Pergunta: Você sabe a razão pela qual foi muito ingrato da parte de Amon atacar Bnei Israel? Pense no antepassado da nação de Amon. Resposta: Os Amonim, assim como os Moavim, eram parentes de Bnei Israel. O antepassado deles era sobrinho de Abraham, Ló. Se não fosse por Abraham, Ló não teria sobrevivido. Abraham salvou Ló da morte das mãos de 4 reis que o capturaram. Mais tarde, Hashem resgatou Ló de Sodoma pelo mérito de Abraham. Os Amonim deveriam, portanto, serem gratos aos descendentes de Abraham. Eles não tinham o direito de atacá-los. Os mensageiros voltaram com a seguinte resposta do rei de Amon: Nossa nação está zangada com vocês, Bnei Israel. Depois que vocês saíram do Egito, vocês tiraram algumas terras de nós e de Moab, nosso parente próximo.
O lado leste do Jordão, onde vocês vivem agora, na verdade, nos pertence. Devolvam para nós e nós não iremos atacá-lo. Quando Iftar ouviu isso, ele enviou outro grupo de mensageiros ao rei de Amon. Essa foi a resposta de Iftar. Vocês não têm direito à terra a leste do Jordão em que vivemos, por duas razões. Número um, nossos antepassados nunca conquistaram nenhuma terra de vocês. Eles conquistaram a terra de Sihon, rei dos Emorim. Número 2, todas as nossas guerras são travadas pelo comando de Hashem. A terra inteira pertence a ele. Ele que decide a que terra dar a quem. Deixe-me descrever a você exatamente o que aconteceu depois que Bnei Israel deixaram o Egito. Nossos antepassados queriam atravessar Edom e Moabe para alcançar a Eretz Israel. Eles enviaram mensageiros aos reis de ambos os países. Por favor, deixe-nos atravessar a sua terra. Edom e Moabe recusaram. Edom, além disso, preparou-se para o ataque contra Bnei Israel. Ainda assim, Bnei Israel não lutaram contra eles porque Hashem não permitiu. Em vez disso, nossos antepassados circundaram esses países. Em seguida, chegaram à fronteira do reino Emori, governado pelo rei Sihon. O reino Emori incluía parte da terra de Amon e Moabe, porque Sihon a conquistara de vocês. Nossos antepassados pediram a Sihon: por favor, deixe-nos passar por sua terra, para que possamos chegar rapidamente a Eretz Israel. Sihon recusou. Ele reuniu seu exército para atacar Bnei Israel. Hashem permitiu que os judeus revidassem. Eles venceram a guerra com grandes milagres. Sihon foi morto e o rei Nemori caiu nas mãos de Bnei Israel. Dessa forma, eles ganharam algumas terras de Amon e Moabe. Agora me digam, como vocês podem reivindicar de volta nossa terra, que nem lhe pertencia na época em que nossos antepassados a conquistaram? O rei que governava Moabe naquela época, Balaque, nunca argumentou que Bnei Israel havia tomado a terra dele. Nem outro rei de Amon ou Moabe jamais se queixou de Bnei Israel. Isso porque Bnei Israel nunca os atacou, apenas Sihon que havia conquistado sua terra anteriormente. Agora, de repente, 300 anos depois, vocês aparecem e reclamam que possuímos suas terras. Sua reivindicação não faz sentido. E mesmo que, digamos, tivesse conquistado as terras diretamente de vocês, elas, de qualquer forma, seriam nossas. Nós acreditamos em nosso Deus. Ele nos ajuda a conquistar as terras. Já vocês acreditam em Quemosh, seu Deus. Se nosso Deus nos ordena a tomar uma certa terra e vencemos, podemos mantê-la. Vocês fariam o mesmo se achassem que seu Deus assim ordenou. Nós não fizemos mal a vocês. Qual é o motivo seu para nos atacar? Nosso Deus irá puni-los. Os argumentos de Iftar faziam sentido, mas o rei de Amon não os aceitou. Ele anunciou que continuaria lutando contra Bnei Israel. A promessa de Iftar e a guerra contra Amon. O espírito de Hashem tomou conta de Iftar. De repente, ele ficou cheio de força e coragem. Hashem estava do lado dele. Iftar reuniu seu exército e marchou através do Jordão para combater o rei Amon em sua própria terra. Seria uma guerra perigosa. Iftar, portanto, fez uma promessa. Hashem, se o Senhor der Amon em minhas mãos e me deixar voltar em paz, eu lhe oferecerei como corbã olá um sacrifício completamente queimado, a primeira coisa que sair da minha propriedade. Iftar olhou que era uma promessa nobre, achou que era uma promessa nobre. Ele tinha muitos animais caros em sua propriedade. Ele estava pronto para oferecer a Hashem até uma vaca ou um touro altamente valorizados, se necessário. Ele esperava que Hashem o ajudasse pelos erros dessa promessa. No entanto, antes que uma pessoa faça uma promessa, ela deve pensar cuidadosamente. Embora Iftar tenha tido boas intenções, ele não considerou que poderia acontecer. E se um porco, um cachorro ou um camelo saísse primeiro? É proibido sacrificar qualquer animal também impuro. Nesse caso, a promessa de Iftar seria inútil, porque haverá um pecado. Hashem ficou bravo com Iftar por sua promessa descuidada. Já que Bnei Israel fizeram techuvá, Hashem ajudou Iftar a vencer a guerra. Depois disso, os Amonim não ousaram mais atacar Bnei Israel. O resultado da promessa de Iftar. Iftar voltou para casa muito feliz. Ele venceu a guerra. Haveria paz na terra novamente. Iftar retornou a Mitzpé, onde ficava sua propriedade. Sua filha, sua única filha, ouviu falar de seu retorno.
ela planejou uma grande recepção para seu pai e salvar o povo judeu de seus inimigos. Ela saiu de casa para encontrá-lo tocando tambor e dançando. No entanto, ela cometeu um erro. Ela não agiu com a tseniut, modéstia, adequada para uma garota judia. Teria sido apropriado ela não sair de casa e receber o pai em particular. Já que ela saiu de forma imprudente, ela fez com que coisas terríveis acontecessem. Quando Evitar viu a filha se aproximar, sua alegria se transformou em profundo desespero. Ele se lembrou de sua promessa. Iftar temia a Deus e era muito honesto. Ele nunca pensaria em quebrar uma promessa. Então sua filha teria que ser sacrificada a Hashem. Ele rasgou suas roupas como se faz quando um parente próximo morre e gritou: Ai, minha filha, o que você fez comigo? Eu prometi que sacrificaria a Hashem a primeira coisa que saísse de minha casa. Eu não posso voltar atrás na minha palavra. Iftar costumava assistir seus vizinhos não-judeus a sacrificarem seus filhos aos deuses. Portanto, ele realmente pretendia sacrificar sua filha. Ele também tinha maus vizinhos da Shevet Efraim que serviam a ídolos e sacrificaram seus filhos para eles. Mas a filha de Iftar entendeu imediato o erro de seu pai. Pai, protestou ela, a Torá ordena que um judeu ofereça apenas sacrifício de animais. Não diz em nenhum lugar que alguém deva sacrificar filhos. É verdade, disse Iftar, mas uma promessa a Hashem é sagrada. Seria um pecado terrível quebrá-la. Veja, insistiu a filha de Iftar, nosso antepassado Jacó fez uma promessa a caminho da casa de Labã. Se o Senhor Hashem me deixar voltar em paz à casa do meu pai, dar-lhe-ei 1/10 de tudo que tenho. Hashem deu a ele 12 filhos, mas ele nunca sacrificou nenhum deles a Hashem. Iftar não queria ouvi-la. Meu caso é diferente, explicou ele. Eu não sou uma pessoa privada, sou um líder do povo judeu. Se um rei ou os juízes do Sanhedrin, a mais alta corte judaica, decretaram algo e alguém não mantém o decreto, ele é condenado à morte. Da mesma forma, se eu, líder, faço uma promessa no momento da guerra, ela deve ser cumprida. Deve haver uma saída, insistiu a filha de Iftar. Os juízes do Sanhedrin podem cancelar sua promessa. A filha de Iftar queria visitar os juízes do Sanhedrin para perguntar a eles, mas ela nunca foi realmente. Talvez ela estivesse envergonhada. Iftar também nunca foi ao Sanhedrin. Eu sou líder do povo judeu, disse ele. Não seria honroso eu ir aos juízes. Que eles venham até mim se quiserem me dizer alguma coisa. Quando a filha de Iftar viu que seu pai se recusava a mudar de ideia, ela disse, por favor, espere 2 meses antes de cumprir sua promessa. Quero ir a um lugar solitário nas montanhas junto com minhas amigas para lamentar o fim da minha jovem vida. Você pode ir, concordou Iftar. Eu vou esperar. Durante esse tempo, Pinhas, o chefe do Sanhedrin, ouviu falar da estranha promessa de Iftar. Pinhas sabia, claro, que tal promessa não podia ser cumprida. Ele deveria ter ido imediatamente ver Iftar e avisá-lo. No entanto, Pinhas disse, não seria honroso para mim, o filho do Cohen Gadol e chefe do Sanhedrin, correr atrás das pessoas. O trabalho delas é vir até nós. Caso contrário, elas perderão todo o respeito pelo Sanhedrin. Vamos esperar Iftar, certamente virá até aqui. Depois de 2 meses, Iftar ainda não havia ido perguntar ao Sanhedrin. Nem Pinhas havia ido até Iftar. A filha de Iftar voltou das montanhas pronta para ser sacrificada. O Passuk no Sefer Shoftim não nos conta claramente o que aconteceu então. Apenas menciona, Iftar cumpriu sua promessa. Segundo algumas explicações, Iftar colocou sua filha em um local isolado e ela nunca se casou. No entanto, nossos sábios explicam que a coisa terrível realmente aconteceu. Iftar sacrificou sua filha. Ele foi punido por Hashem Midá Keneged Midá. Ele a cortou em pedaços para um sacrifício de olá, e por causa disso foi obrigado a sofrer de uma doença horrível. Um após o outro, os membros de seu corpo caíram até que ele morreu. Isso aconteceu 6 anos depois que Iftar se tornou um chofete. Pinhas também foi punido Midá Keneged Midá. O Ruach HaKodesh o deixou. Ele não fez nada para impedir que algo horrível acontecesse. Portanto, o espírito de Hashem se afastou dele e ele perdeu sua alta posição. O resto dos juízes do Sanhedrin e todos os Bnei Israel também foram punidos por me permitirem isso acontecer. Em breve leremos sobre isso. Por que Iftar cometeu esse erro? A Torá nos diz o que podemos fazer se desejarmos dar uma pessoa como um presente, a Hashem.
Claro que é proibido sacrificá-la. Em vez disso, podemos doar dinheiro a Hashem, e ele o considera como um corbã. Quanto dinheiro nós damos? Isso já foi determinado pela Torá. Na Parashá Berrucotai, somos informados sobre Ehim, dando o valor de uma pessoa ao Beit HaMikdash. A Torá fixou o valor de cada pessoa de acordo com sua faixa etária. Iftar estava errado ao cumprir sua promessa. Se ele tivesse perguntado aos juízes do Sanhedrin, eles poderiam ter decidido que ele pagaria 10 moedas de shekel a Hashem, se sua filha tivesse menos de 20 anos, ou 30 moedas de shekel se tivesse mais de 20 anos. Esses são os valores fixados pela Torá para as mulheres. É ainda mais provável que os juízes tivessem dito a Iftar para não pagar nada. Toda a sua promessa não fazia sentido e, portanto, não tinha validade. Por que Iftar cometeu esse erro? Porque ele não era um Talmid Raham. Ele misturou a Halahá, lei judaica. Ele sabia que se um rei faz um decreto e alguém o ignora, essa pessoa é condenada à morte. Ele pensou que, da mesma maneira, se ele, o Shofet, fez uma promessa, ele deve cumpri-la, não importa como, ou ele merecia ser morto. Ele achou que estava fazendo isso Lechem Shammai. No entanto, ele destruiu uma vida humana e foi punido por isso. Isso pode facilmente acontecer a quem não estuda a Torá. Ele pensa que está fazendo uma mitzvah, enquanto, na verdade, é um haverá, um pecado. Vamos ler sobre outro caso semelhante. Nossos sábios nos contam a mitzvah equivocada de Rabi Akiva. Certa vez, Rabi Akiva relatou aos seus mestres: Estou tão feliz, hoje eu fiz uma grande ação. Enterrei um met mitzvah, um corpo judeu abandonado que encontrei na estrada. Coloquei-o nos meus ombros e o carreguei por um longo caminho. Finalmente encontrei um cemitério onde enterrei o judeu. Seus mestres disseram: Cada passo que você deu foi uma grande haverá, um pecado. A halahá, a lei, diz que você deve enterrar o corpo de um judeu morto encontrado em um campo ou na beira da estrada, no mesmo local onde ele estava. Você não deveria ter ido a um cemitério. Rabi Akiva sentiu-se mal. Ele disse: Eu fiz Lechem Shammai e ainda assim pequei, porque não conhecia a lei. Certificar-me-ei de estudar a Torá dia e noite e não me afastarei de meus mestres até que não cometa mais erros. 42.000 homens da Shevet Efraim são mortos. Por causa do pecado de Iftar, Hashem permitiu que outra coisa triste acontecesse. Foi um castigo para Iftar e também para Bnei Israel. Iftar havia atravessado a terra da Shevet Efraim a caminho da luta contra o rei de Amon, sem pedir aos homens de Efraim que se juntassem a ele na batalha. Os homens de Efraim ficaram ofendidos. A Shevet Efraim sempre se considerou uma tribo importante. Seus membros ficavam irritados sempre que eram ignorados. Os homens de Efraim reclamaram com Iftar: Por que você não nos chamou, os Bnei Efraim, para se juntar a você na batalha contra Amon? É porque você queria ser o único herói nessa guerra. Você não queria compartilhar a glória de ganhar conosco. Você só fez essa promessa estúpida de sacrificar a Hashem a primeira coisa que sairia de sua casa, porque seu exército era pequeno e você tinha medo da derrota. Se você tivesse nos convidado a entrar na guerra, poderia ter evitado essa promessa e toda a terrível história que aconteceu depois. Como você não pensou em nós, apenas por sua própria honra, queimaremos sua casa, assim como você queimou a sua filha. O tom em que Bnei Efraim falaram a um chofete do povo judeu foi altamente desrespeitoso. Além disso, a reivindicação deles também estava errada. A razão pela qual Iftar não havia pedido aos homens de Efraim que participassem da batalha contra Amon era porque ele temia que eles recusassem. Você se lembra que os membros da Shevet Efraim reclamaram uma outra vez por terem sido ignorados? Quando Guidom voltou da guerra contra Midian, eles o criticaram por não lhes pedir que se juntassem. Guidom era um líder humilde e sábio. Ele sabia como acalmar Bnei Efraim. Mas Iftar decidiu ser rigoroso com eles. A verdade é que os juízes do Sanhedrin deveriam ter colocado os homens de Efraim no seu devido lugar. Eles deveriam repreendê-los. Vocês são ingratos a Iftar. Ele arriscou sua vida para salvar Bnei Israel. Se vocês não gostaram da promessa que ele fez, vocês deveriam ter dito antes. Mas vocês ficaram em silêncio até depois da guerra.
Vocês não estão agindo Lechem Shammai. Se Bnei Israel vissem que os juízes do Sanhedrin estavam ao lado de Iftar, eles poderiam ter ouvido. Mas esses juízes falharam em dar mussar, reprovação, aos homens de Efraim por sua chutzpah, seu comportamento desrespeitoso. Portanto, eles foram os culpados pelas coisas terríveis que aconteceram a seguir. Iftar respondeu aos Bnei Efraim com firmeza: Vocês estão errados por reclamar. Antes de me tornar um chofete, eu frequentemente estava envolvido em batalha contra Amon. Eu só tinha um pequeno grupo de homens comigo e costumava pedir que vocês me ajudassem. Mas vocês nunca vieram. Vocês não se importavam que os Bnei Israel estivessem sofrendo por causa de Amon. Agora, depois de 18 anos, vocês de repente afirmam que eu os deixei de fora. Bnei Efraim continuaram discutindo. Iftar, portanto, reuniu os homens de Gileade, da Shevet de Menache, para atacar a Shevet de Efraim. Em vez de ceder, os Bnei Efraim começaram a zombar da Shevet de Menache. Somos muito mais importantes que vocês. Os menores homens da nossa Shevet são maiores do que os melhores de vocês. Os homens de Menache não gostaram de ser provocados. Eles ficaram com muita raiva. Eles começaram a atacar Bnei Efraim e uma batalha pesada se seguiu. Ela aconteceu a leste do Jordão. Os homens de Efraim perceberam que estavam perdendo. Iftar e os homens da Shevet Menache eram mais fortes do que eles. Eles temiam que fossem todos mortos. Os homens de Efraim começaram a fugir. Eles tentaram escapar através do Jordão de volta à sua terra. Mas Bnei Menache estavam furiosos com eles. Eles não queriam que escapassem. Eles colocaram suas tropas no Jordão e disseram para matar qualquer homem da Shevet Efraim que tentasse atravessar. Muitos judeus constantemente atravessavam o Jordão. Os soldados da Shevet Menache que guardavam o rio não queriam ferir a pessoa errada, que poderia ser um homem de outra Shevet. Então, quando os judeus se aproximavam, eles perguntavam: Você é da Shevet Efraim? Claro, todo mundo respondia não. Os homens de Efraim sabiam que seriam mortos se admitissem a verdade. Mas os soldados de Menache tinham um jeito de descobrir. Os membros da Shevet Efraim não eram capazes de pronunciar a letra Shin. Em vez disso, eles pronunciavam Sim. Portanto, em vez de nome Shilom, eles diziam Silomo. Em vez de Shir, eles diziam Sir. Os soldados da Shevet Menache, portanto, testaram todos os judeus que atravessavam a fronteira, ordenando a eles: Diga, eu quero atravessar o Shibolet. Shibolet significa fluxo de água. Se o pobre homem dissesse quero atravessar o Sibolet, ficava claro que ele era da Shevet de Efraim. Ele então era morto sem piedade. No total, os soldados de Menache mataram 42.000 homens da Shevet Efraim. Hashem não protegeu a Shevet Efraim porque seus membros haviam sido ingratos com Iftar. Ele havia arriscado sua vida para salvar Bnei Israel. Hashem culpou principalmente os juízes do Sanhedrin por terem permitido que todas essas coisas terríveis acontecessem. Eles não deveriam ter deixado Iftar cumprir sua promessa e deveriam ter repreendido os homens de Efraim. Então, essa guerra entre as tribos poderia ser evitada. O nono chofete, Ifshan. Após a morte de Iftar, 6 anos depois, Ifshan se tornou chofete. Não sabemos muito sobre ele. Ele julgou Bnei Israel com sinceridade e os aproximou da Torá. Ifshan morava em Betlehem, uma cidade da Shevet Yehudá. Ele tinha várias esposas e foi abençoado com 30 filhos e 30 filhas. Ele julgou Bnei Israel por 7 anos até sua morte. Nossos sábios nos contam: Hashem muda o Mazal, a sorte de Ifshan. Como todo pai judeu, o juiz Ifshan procurou maridos para suas filhas, bem como esposa para os seus filhos, quando era hora de casar. Ele encontrou os maridos e esposas adequados para todos e convidou os seus amigos e conhecidos para 2 festas para cada filho. Uma delas era a festa de Eruzim. Ela é semelhante à festa de noivado de hoje, mas o Eruzim é mais sério do que apenas um noivado. É a refeição e uma mitzvah. A segunda festa era a do casamento em si. Imagine como os amigos de Ifshan se divertiram.
Com o passar do tempo, todos foram convidados por ele para as 120 refeições, e talvez novamente para Sheva Berachot. Um dos amigos de Ibtisham era um homem chamado Manoar. Manoar não tinha filhos. Ibtisham pensou: por que eu deveria convidar Manoar quando eu sei que ele nunca irá me convidar de volta, já que ele não tem filhos para casar? Então Ibtisham não convidou Manoar para suas festas. Alguns explicam que Ibtisham era um tzadik. Tinha um motivo diferente para não convidar Manoar. Ele pensou: eu sei que se Manoar vier fazer uma refeição comigo, ele me dará um presente. Mas então eu nunca poderei retribuir a ele esse presente. Uma saída disso é não convidá-lo. Manoar sentiu-se mal por ser deixado de fora. Hashem, portanto, puniu Ibtisham. Todos os seus filhos morreram enquanto ele estava vivo. E Manoar, depois de estar casado por muitos anos, finalmente teve um filho que viveu para ser um shofet. Isso nos mostra como Hashem pode virar o mazar, sorte, pode virar o mazar de alguém de cabeça para baixo. Uma pessoa nunca deve menosprezar a outra pensando: eu sou rica e ela é pobre, ou eu tenho coisas e a outra não tem. Ela deve ser grata por tudo que Hashem lhe deu e tentar compartilhá-lo com os outros. Hashem pode mudar o mazar de qualquer um rapidamente. A pessoa sortuda pode, Haz Shalom, tornar-se infeliz. E a pessoa infeliz pode ter todos os seus desejos realizados da noite para o dia. Outro Midrash, uma história famosa que aconteceu na época de Ibtisham. Certa vez havia fome em Eretz Israel. Um dos líderes da geração era Elimelech, um homem rico da cidade de Betlehem. Ele tinha uma esposa chamada Naomi e 2 filhos, Mahlon e Quilon. Elimelech deixou Eretz Israel com sua família depois que a fome eclodiu. Ele ficou irritado porque as pessoas pobres continuavam batendo à sua porta sem parar. Ele não tinha vontade de compartilhar todo o seu dinheiro e comida. A família de Elimelech mudou-se para Moab, um país a leste de Eretz Israel. Hashem puniu Elimelech com a morte. Seus 2 filhos se casaram com moças de Moab. Essa história não parece familiar? Mahlon e Quilon casaram-se com Ruth e Orpá. Essa é a história da Megillah Ruth, o livro de Ruth, que lemos em Shavuot. A questão é, quando a história de Megillah Ruth realmente aconteceu? Alguns de nossos sábios explicam que a fome em Eretz Israel aconteceu no tempo do Shofet Ibtisham. Ibtisham não era outro senão Boaz, o grande tzadik com quem Ruth se casou mais tarde. Mas nem todos os nossos sábios concordam com essa opinião. Alguns sustentam que a história de Megillah Ruth ocorreu antes, durante o tempo dos Shoftim Ehud e Shamgar. O 10º Shofet, Elon. O livro de Shoftim não nos diz muito sobre o próximo Shofet, Elon. Sabemos que ele veio da Shevet Zevulun e que liderou Bnei Israel por 10 anos, até a sua morte. O 11º Shofet, Avdon. Também não sabemos muito sobre Avdon. Hashem o abençoou com 40 filhos e 30 netos. Avdon era rico. Seus filhos não precisavam cultivar suas terras. Eles empregavam servos para trabalhar para eles. Eles andavam pelo país em burros brancos, que na época eram considerados elegantes. Era bom para um chofete ter tantos filhos. Como ele era responsável por garantir que todos os Bnei Israel cumprissem a Torá, ele precisava de muitos mensageiros para viajar pelo país e dar instruções ao povo. Os filhos de um chofete eram muito úteis para ajudá-lo no seu enorme trabalho. Avdon liderou Bnei Israel por 8 anos até a sua morte.